Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas, depois do Primeira Hora aqui na RB e com transmissão também na tela da Band News TV. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes, as principais informações do nosso interior de São Paulo, destaques da região metropolitana de Campinas, mas com atenção voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, hoje dia 11 de setembro de 2024. O Manhã Bandeirantes vai trazer nesta quarta-feira a cobertura eleitoral, seguindo com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Jaguariúna, recebendo hoje do Correia, candidato do Mobiliza, já presente conosco aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e na central técnica, levando até você o som que você acompanha em FM 85.7, pelos aplicativos digitais como o Band Play, na palma da sua mão, todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um grande abraço, um ótimo dia a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. O Giro da Notícia com a aba ao vivo para você nos ouvir 24 horas por dia. Transmissão iniciada também pelo nosso canal do YouTube. Uma das ferramentas para você acompanhar a gente nesta campanha de multiplataforma que o Grupo Bandeirantes tem para você. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A nossa programação está sempre atenta ao que acontece no nosso interior de São Paulo, e o que era um alerta no início da semana, na semana passada, agora chega a situação de preocupação com um incêndio que ainda atinge a região do Pico das Cabras, no distrito de Joaquim Egídio. Ontem nós conversamos com a repórter Lucimeire Ramalho a respeito do combate que já estava iniciado desde então com equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e com a suspeita de uma investigação podendo levar à prisão de alguém por utilizar o fogo como arma neste momento de prejudicar a saúde de todos nós. E atenção, a Polícia Ambiental prendeu no final da tarde de ontem um homem suspeito de provocar os incêndios que atingem o distrito de Joaquim Egídio em Campinas. Ele foi levado ao 12º Distrito Policial em Sousas e as chamas já estão sob controle, mas as equipes estão sobrevoando o local agora e estão de sobreaviso, podendo a qualquer momento voltar pelo risco de algum foco naquele local mais difícil de acesso, bem onde tem muitas pedras no caminho, onde apenas o helicóptero Águia da Polícia Militar conseguia combater as chamas. As equipes estão monitorando para saber se ainda há o risco da volta desses incêndios. Segundo a polícia, a atitude do suspeito já havia sido vista anteriormente quando ele circulava com um carro na área de queimada nos últimos dias. Isso chamou a atenção, a polícia fez uma abordagem, ele estava próximo ao local em que houve 2 focos de incêndio ainda na segunda-feira. A aproximadamente 1 quilômetro do local da queimada, ele parou o carro e ficou observando o que estava ali acontecendo. Na hora da abordagem, foi identificado que o carro dele tem placas de Vinhedo, foram encontrados 2 sacos de estopa, 2 frascos de uma substância inflamável, uma lata de cera, uma lata enrolada com linha e uma mecha de estopa branca escondida dentro do veículo. O homem negou ter cometido o incêndio, mas disse que estava descontrolado, porque em abril desse ano perdeu o único filho, um garoto de 12 anos de idade. Ele teve meningite, alegou que não aceita a morte da criança. Ele também faz um tratamento de câncer no testículo, está com metástase, mas diz que a revolta dele não tem relação direta com um incêndio de grandes proporções. A prefeitura segue atuando no local com equipes da Defesa Civil, da Sanasa,
caminhões-pipa, equipamentos e pessoal das subprefeituras de Sousas e Joaquim Egídio. Ainda há focos no limite entre Campinas, Morungaba e Itatiba. E Campinas está auxiliando esses municípios vizinhos também. O trabalho foi acompanhado de perto pela nossa equipe e você que está conosco no canal do YouTube vai acompanhar com imagens do Wilson Esmanhoto a reportagem da Lucimeire Ramalho, que conversou com as equipes técnicas pelo local, falou a respeito da suspeita. A detenção deste homem não significa que o caso já esteja esclarecido. A investigação continua. E ela também conversou com o Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil de Campinas, que traz um balanço até aqui da área atingida, que somente quando o incêndio for totalmente controlado vai ser possível saber o tamanho do estrago ambiental. Uma imagem perigosa e triste de se ver. As chamas tomaram conta dessa área no Pico das Cabras, ao lado do Observatório de Capricórnio. Boa parte dos eucaliptos foi queimada. Alguns deles não suportaram e caíram. A fumaça tomou conta do local. Na linha de frente, bombeiros, homens da Defesa Civil, da Subprefeitura de Joaquim Egídio e moradores da região. Todos com um único objetivo: ajudar a apagar o fogo. Que nós temos um grupo chamado Núcleo de Segurança Rural. São 160 membros, 160 proprietários, né, da região de Sousas e Joaquim Egídio. E quando tem essas necessidades, o grupo se junta e manda os funcionários e vem com apoio. Existe um rumor aí de que isso é incêndio criminoso. Então a gente tem que apurar isso, tentar identificar quem foi e a causa também, a motivação disso, porque me parece um absurdo que alguém tenha a coragem e o descaso de cometer um atentado aí contra a vida de tanta gente. O helicóptero Águia da Polícia Militar também deu apoio, levando água para apagar as chamas. Aqui neste ponto, o fogo chegou bem perto do observatório e, graças ao trabalho rápido das equipes, as chamas foram controladas. O que dificulta muito o trabalho das equipes é justamente a rapidez com que as chamas se propagam. Desse lado aqui, dá só uma olhada, ainda tem chama e muita fumaça. E basta bater um vento que, olha só, desse outro lado aqui, as chamas já tomam conta do espaço. E nesse ponto, dá só uma olhada na altura que o fogo chegou. Esse local é o Museu Aberto de Astronomia, que fica em frente ao observatório. Boa parte da área de mata foi atingida. Esse coelho correu do fogo para se salvar e passarinhos deixaram o espaço queimado. Desse lado, ficam as cidades de Morungaba e Itatiba. O fogo começou em Morungaba, onde foram queimados cerca de 200 hectares e uma estrada teve que ser fechada. Depois, atingiu Itatiba e chegou ao Pico das Cabras, em Campinas, durante a noite deste domingo. A suspeita é que tenha sido um incêndio criminoso. Há suspeitas que esse incêndio tenha sido criminoso, apesar de nós não sabermos, mas começou, segundo consta, de forma criminosa. Os trabalhos por aqui também foram focados para proteger as propriedades próximas à área queimada. Segundo o subprefeito de Joaquim Egídio, são pelo menos 130 delas na região. Pedimos que passassem nas casas para que eles, evacuem aonde está o fogo, levem suas criações, as crianças, saiam de casa, que a gente está tentando com as máquinas fazer o acero, bombeiro, Sanasa com água e a Defesa Civil para que a gente tente controlar o fogo. Um cenário que os moradores daqui nunca tinham visto de perto e tão perto de suas casas. Imagens que chamaram a atenção até de quem está acostumado a lidar com esse tipo de cenário. Nós pedimos à população para que não ateie fogo nem no fundo de lixo, de quintal, de folha, porque você não tem controle de uma propagação de um incêndio. Desde o início da semana, 48 cidades do interior de São Paulo estão em alerta com relação aos focos de queimadas. A Defesa Civil informa que o momento requer intensa conscientização. Nós ouvimos o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidney Furtado, falando sobre o risco de queimar lixo, limpar terreno com fogo, jogar bituca de cigarro no mato, entre outras práticas que podem fazer com que o fogo se propague rapidamente. Tempo seco, temperaturas altas e o vento que também está atingindo a nossa região. Neste momento, a Defesa Civil monitora 10 focos de incêndios ativos no estado de São Paulo. Além do foco em Campinas, ainda monitorado pelas autoridades,
Na região de Campinas tem incêndio acontecendo em Bom Jesus dos Pedões. Na região de Guarulhos, um incêndio atinge a cidade de Mairiporã. Na região de Ribeirão Preto tem incêndio em Altinópolis. Município de Santo Antônio do Aracanguá ainda sofre com um incêndio na região de Araçatuba. O mesmo vale para incêndios em Itirapuã e Pedregulho, na região de Franca, que estão ativos desde o início da semana. No Vale do Paraíba, tem incêndio em Campos do Jordão, em São Bento do Sapucaí e na região de São José do Rio Preto, no município de Álvares Florense. Agora, em Campinas, o cenário não deve mudar tão cedo. O CEPAGRE da Unicamp, neste momento, marca 28 graus nos termômetros do Instituto de Meteorologia da Universidade Estadual de Campinas. Nessa quarta-feira, o estado de São Paulo ainda tem a massa de ar quente e seco basicamente estacionada sobre o nosso estado, sem previsão de mudança no tempo, sem previsão de chuva pelos próximos 3 dias. Céu claro, muito sol, a máxima hoje na região metropolitana de Campinas deve atingir os 34 graus, com umidade relativa do ar, mais uma vez, entre 15% e 25%. A tendência é de uma passagem de frente fria entre domingo e segunda-feira. Somente no início da próxima semana devemos ter alguma mudança nesse cenário para aliviar um pouco as condições climáticas do nosso interior. E as autoridades em São Paulo estão atentas e em Brasília também. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que o governo federal convoque mais bombeiros militares e homens da Força Nacional para o auxílio de combates a incêndios em todo o Brasil, principalmente os focos na Amazônia e no Pantanal. Em audiência de conciliação, Flávio Dino afirmou que há uma pandemia de incêndios no país, pediu ampliação da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e determinou que mais aviões devem ser utilizados no trabalho contra incêndios. É essencial aqui nós não podemos normalizar o absurdo. Essa premissa é fundamental, porque nós temos que manter o estranhamento com o fato de, nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas. Isto é um absurdo, isto é inaceitável. E é claro que a base científica que explica isto, falaremos disso em breve, mas nós temos que reconhecer que nós estamos vivenciando agora uma autêntica pandemia de incêndios florestais. E assim como os 3 poderes se mobilizaram quando do enfrentamento da pandemia do coronavírus ou quando da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, idêntica mobilização deve ser feita, está sendo feita em larga medida, mas deve ser reforçada, ampliada, para que essa pandemia seja enfrentada, uma vez que nós estamos tratando de danos a vidas humanas, danos à fauna e à flora, muitas vezes irreparáveis. Nós estamos tratando de danos à saúde humana e danos econômicos ao país. Desde a economia popular, em face do aumento de preços, até, evidentemente, o risco de haver retaliações ao nosso país na arena internacional. Então, nós estamos diante de uma situação realmente grave. E esse é o olhar que nós vamos imprimir nesta audiência. Esse Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai receber no próximo dia 19 de setembro, a quinta-feira da semana que vem, governadores dos 9 estados da Amazônia Legal, Mato Grosso do Sul também, onde está situado o Pantanal, para discutir as medidas que estão sendo tomadas e também fazendo essa cobrança para que o estado de São Paulo tenha o reforço do trabalho federal. 10 horas 14 minutos, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e em 1 minuto e meio seguimos com o projeto Band Eleições, ouvindo os candidatos à prefeitura da cidade de Jaguariúna. Nosso convidado hoje é Du Correia, candidato do Partido da Mobilização Nacional, o Mobiliza. Continue conosco, no Grupo Bandeirantes você está sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV. E na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do
Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta, diretamente dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do nosso projeto Band Eleições, conhecendo nesta semana os candidatos e as propostas de quem disputa o cargo de prefeito para a cidade de Jaguariúna. Hoje recebendo no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, o candidato do Correia, do partido Mobiliza. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite, prazer em recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Eu que agradeço o convite, eu queria parabenizar o Grupo Bandeirantes, que é uma oportunidade para o eleitor conhecer os candidatos e as propostas deles para fazer a melhor escolha. Candidato, o senhor está na sua terceira disputa eleitoral, já foi candidato nas últimas 2 eleições municipais a vereador, então pelo PTC, agora pelo Mobiliza, candidato a prefeito. O senhor não foi eleito nas disputas anteriores. O que o senhor acredita que tem de diferente nessa eleição de 2024 que projeta o senhor a ser um nome competitivo para a eleição municipal como prefeito? Só uma pequena correção. Em 2016 eu fui candidato a prefeito também, né? O que há de diferente? Na verdade, não há muita coisa diferente acontecendo. Jaguariúna sofre de problema de má administração. Já ocorria isso em 2016, que foi o que me moveu, né? Nós vivemos um problema de alta exploração, de venda de condomínio, de exploração da cidade, sem investimento em infraestrutura e benefício para a população. Essa revolta, esse idealismo, essa ânsia por melhorar a nossa condição. Eu sou morador de Jaguariúna há 40 anos, e essa ânsia, esse desejo de ver uma cidade melhor, uma cidade que tem muita capacidade, é o que me move. E hoje, o senhor diz conhecer a cidade, mora na cidade há muito tempo. Quais são as principais necessidades e urgências que um prefeito terá assim que assumir no dia 1º de janeiro? A cidade está passando por um caos na saúde, está passando por caos na segurança, está passando por caos na mobilidade urbana e está sofrendo por falta de água. E isso já vem uma falta de investimento de 20 anos. Então a gente tem que resolver imediatamente o problema da falta de água, que é dando uma organizada na cidade, nesse crescimento desenfreado da exploração, como eu disse, da exploração dos nossos políticos da cidade para ganhar dinheiro com essa exploração imobiliária, fazer o investimento para que pare de faltar água na casa das pessoas. A saúde tem que ter contratação de médico. O pronto-socorro foi fechado no hospital e ele tem que ser reaberto imediatamente. O UPA não está dando conta da alta demanda que vem sofrendo. Então tem tido superlotação, falta de médico. Hoje a cidade está um caos. É isso que me move. A Prefeitura de Jaguariúna esse ano teve um processo já aberto no início de privatização do serviço de fornecimento de água. Houve pressão dos trabalhadores do Departamento de Água e Esgoto, uma recomendação do Ministério Público para rever essa decisão e a Prefeitura recuou. O senhor, uma vez eleito, seria a favor de manter esse projeto de privatização do serviço de água ou não? Eu, respondendo objetivamente a primeira pergunta, eu sou radicalmente contra a privatização. Eu já me manifestei várias vezes nas minhas redes sociais ser contra, e eu fui um dos primeiros, né, eu tenho um vídeo que eu fiz na rede social me manifestando contrário e alertando para essa situação que ia acontecer futuramente. Isso não pode, isso lesa o cidadão, isso é antissocial, isso é mais um sinal de má gestão. Esse grupo que administra a cidade, ele mostra que não tem condição, não tem competência de tocar Jaguariúna. E qual o seu projeto para melhorar o serviço de água sem precisar privatizar a empresa? Nós temos que fazer assim. Jaguariúna é uma cidade com orçamento de 700 milhões. É possível captar recursos
para aumento da infraestrutura, da captação, do tratamento, e nós temos alta perda de água no sistema. Então nós estamos jogando dinheiro fora. Então você precisa segurar um pouco o crescimento da cidade para que você consiga alcançar essa demanda de água até o tamanho da cidade. Isso é, com conserto da rede, com investimento em estação de tratamento, com aumento de pessoal, e isso a gente acha, eu tenho certeza que eu vou conseguir resolver esse problema. Nós estamos conversando com Du Correia, candidato do Mobiliza à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Candidato, ainda falando sobre gestão pública como um todo, o senhor, no seu plano de governo, tem como um dos itens no tópico de gestão pública elaborar e executar políticas públicas integradas e que atendam de fato às necessidades apresentadas, respeitando as diretrizes orçamentárias e avaliando periodicamente seu desenvolvimento. O senhor concorre por um partido pequeno que não tem vereadores e que vai precisar formar uma maioria e uma equipe para conseguir essa gestão pública. Como que o senhor vê essa necessidade de também ter uma base, de formar uma maioria, estando em um partido com uma representatividade menor no cenário nacional? Essa questão da composição, eu acredito muito na honestidade das pessoas. Você pode alcançar projetos, porque eu pretendo apresentar projetos sérios para a cidade e que elas atendem só, única e exclusivamente o interesse do cidadão. E levado para a Câmara, nós vamos convocar o cidadão para participar e forçar com que o Legislativo responda de maneira decente para essas pretensões. Com relação também à política para mulheres, o senhor tem garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição de desenvolvimento do município, um dos tópicos do seu plano de governo. O senhor pretende formar uma equipe também com mulheres em cargos importantes na Prefeitura de Jaguariúna? As mulheres, elas são essenciais. Tem dois problemas. O primeiro é o da violência contra a mulher, que eu vou combater violentamente e vou criar casas de apoio com psicólogo, com atendimento especializado. E a mulher vai participar grandemente em secretarias. Nós estamos conversando com Du Correia, candidato pelo Mobiliza, na chapa que tem como candidato a vice Recife, que disputa a primeira eleição nesse ano de 2024. Como foi a escolha de Recife como seu vice? Recife é o apelido de Ricardo Correia de Melo. E qual você entende que é a participação de um vice-prefeito numa administração de uma cidade como Jaguariúna? O Recife é uma pessoa muito conhecida na cidade. E ele é um integrante da Igreja do Evangelho Quadrangular. É um cidadão de bem, é um sujeito correto e que tem ideias de honestidade, de conceitos morais muito semelhantes aos meus. Então houve essa comunhão de ideias e eu convidei o Recife e ele, graças ao bom Deus, atendeu o chamado. O vice é extremamente importante, porque o vice, muito embora a definição do vice seja só a de substituir o prefeito na sua ausência ou quando possível, se sair, férias, doença, etc., eu entendo que o vice ele tem que participar da gestão estando junto com a população e ser esse elo de ligação enquanto o prefeito administra e atende o povo também. Candidato, para entrarmos em outras áreas importantes do município, saúde hoje, qual é o principal ponto a ser corrigido na saúde de Jaguariúna? O senhor falou que é um dos pontos que a população mais anseia, mas de prático, o que é possível fazer para melhorar o atendimento da saúde pública em Jaguariúna? Imediatamente você precisa contratar médico e qualificar e dar condições de trabalho e colocar esses médicos nas UBSs. E também imediatamente reabrir o pronto-socorro no hospital, que você vai diminuir aquele excesso de gente que está indo no UPA e não está sendo atendido ou está sendo mal atendido. Não é por culpa dos funcionários que lá estão, são pessoas dedicadas, são pessoas sérias que trabalham. Mas a falta de gente e o excesso de pessoas está gerando esse problema. Você precisa contratar médico, contratar funcionário e abrir a unidade que foi fechada. Eles diziam que havia duplicidade de atendimentos e, na realidade, você tirou um atendimento e sobrecarregou a UPA. Estamos conversando com Du Correia, candidato do Mobiliza à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Educação, candidato, também a preocupação com
o projeto de alfabetização, com a construção de creches, com a garantia de vaga para as crianças, seja no processo pré-escolar ou ainda na fase do ensino fundamental. O senhor também tem no seu projeto a ideia de ampliar a educação integral, criando a escola em tempo integral. Como isso funcionaria na prática? Inicialmente, Jaguariúna, como todas as outras áreas, como também na água, não houve investimento. Para aumentar a escola em tempo integral, num primeiro momento nós precisamos construir prédio, porque você não consegue dobrar a quantidade de pessoas sem ter onde colocá-las. Num primeiro momento, nós vamos aumentar o projeto da Escola das Artes e fazer com que a Escola das Artes funcione como apoio para esse contraturno, servindo como se fosse uma escola em tempo integral. Ela vai ter atividades extracurriculares na Escola das Artes e ela vai ficar ali e não vai ficar na rua, vai ficar longe de droga, vai ficar longe de um monte de coisas e as pessoas vão poder trabalhar, servindo inclusive como apoio para as mães e pais que trabalham. Candidato, o pedágio da cidade de Jaguariúna é um dos mais caros do estado de São Paulo, proporcionalmente ao trajeto que o motorista utiliza para pagar. O senhor entende que essa é uma demanda hoje da população? Claro que o prefeito não tem a solução, não pode decretar um valor mais baixo do pedágio. Mas um prefeito pode fazer algo para tentar reduzir esse valor? Eu me recordo que em 2007 ou 2009, se não me falha a memória, eu pessoalmente movi uma ação contra o pedágio para que houvesse a redução de tarifa, porque eu vi que nós temos entre Jaguariúna, que é o trecho explorado pela Renovias, entre Jaguariúna e Campinas, que é aqui no Careca, na entradinha aqui, você tinha 14,5 quilômetros. E na época, você tinha a cobrança de 3 vezes o valor que era devido. Então eu mesmo movi uma ação. Lógico que essa questão é um edital, ela é de âmbito estadual, ela tem a ver com o governo estadual, mas eu pretendo fazer ingerências para a gente reduzir esse valor do pedágio, que nós pagamos caro demais, né? Isso pode também incentivar o turismo na cidade de Jaguariúna, que é um dos pontos fortes de arrecadação, não apenas pelo rodeio, pela festa do peão, mas pela Maria Fumaça, por outros pontos turísticos de Jaguariúna? Eu acredito que a questão do turismo em Jaguariúna não tem a ver com o pedágio, porque você vê as pessoas indo para Pedreira fazer compras ali na entrada, elas vão para Serra Negra, elas vão para o Circuito das Águas, e para ir nesses locais ela passa pelo pedágio. A pergunta é, por que ela não para em Jaguariúna? Porque por falta de gestão, por má administração, nós não tivemos nenhum investimento nessa área. Jaguariúna não tem atrativos que façam com que a pessoa fale, eu vou em Jaguariúna porque lá é legal. Jaguariúna é uma cidade industrial, nós temos um orçamento alto, mas quase nenhum investimento em turismo. Nós precisamos criar atrativos para que a pessoa venha e ela fique. E lá ficando, ela gasta no comércio, ela gasta em hotel, ela gera receita para o município e, por via de consequência, gera emprego e um monte de outras coisas. E o que o senhor propõe para ampliar a visita de turistas de todo o estado, de outras partes do Brasil a Jaguariúna? Inicialmente, nós temos lá um imóvel que chama Fazenda da Barra. E com ela, próximo ali, tem uma região da estação de Guedes, que é uma estação antiga de trem. Você cria eventos ali na Fazenda da Barra, eventos sérios, não essa brincadeira de evento que tem feito até agora. Você cria eventos, divulga esses eventos, nós temos pessoas lá, o pessoal que faz o encontro de carro antigo, um pessoal dedicado para valer, o pessoal que faz a cavalaria antoniana, tem sido abandonado, tem sido deixado de lado, não tem tido apoio. Então você apoia esses eventos e cria outros. E incentiva a criação de um circo, de um roteiro gastronômico. Então a pessoa vai, ela fica e gasta, e gera receita, gera emprego, sempre a mesma coisa. Estamos conversando com Du Correia, candidato do Mobiliza à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Candidato, segurança pública, uma das preocupações maiores em todo o Brasil, não poderia ser diferente em Jaguariúna. Qual o papel da Guarda Municipal numa eventual administração do senhor? E como lidar com a presença de moradores em situação de rua? Houve recentemente, por exemplo, um caso de Campinas, que criou um programa para que os moradores em situação de rua sejam
recolocados em seus municípios. E Jaguariúna disse que faltava diálogo entre os municípios vizinhos. O senhor entende que esse diálogo também faz parte da segurança pública? Eu acho que todo diálogo ele é essencial. As prefeituras precisam se comunicar. A questão do morador de rua é um problema em todo o país, em virtude, especialmente também por causa das drogas, né? Você vê a região da Cracolândia em São Paulo, eu passo lá e eu vejo aquilo e a Prefeitura de São Paulo não tem conseguido resolver. Mas Jaguariúna, você aumenta o efetivo da guarda, que eu vou aumentar o efetivo da guarda, você faz um projeto de segurança com câmeras de vigilância, integrando essas câmeras de vigilância com as câmeras residenciais. Existem câmeras hoje que fazem reconhecimento facial, você pode identificar o problema e a guarda vai e chega antes do problema acontecer. Inclusive tinha até um filme do Tom Cruise que fazia isso, né? Candidato do Correia, temos ainda 30 segundos. Fique à vontade para suas considerações finais. Bom, eu falei tanto sobre o projeto, mas eu quero falar sobre mim. Eu sou formado em Direito, sou advogado há 25 anos, eu sou técnico em contabilidade, fiz faculdade de análise de sistemas e tenho uma experiência profissional no comércio de 15 anos e outros 25 como advogado. Eu acho que eu sou o mais preparado, o mais capacitado para estar à frente da prefeitura e colocar Jaguariúna onde é o lugar dela, de verdade. Nós conversamos com Du Correia, candidato do partido Mobiliza à prefeitura da cidade de Jaguariúna dentro do projeto Band Eleições. Ao longo da semana, seguimos conversando com outros candidatos desse importante município da região metropolitana de Campinas. E continue conosco porque depois do intervalo tem mais informações para você. Olho no voto, olho na Band. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 5.132 focos de incêndio, concentrando 75,9% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul. É o que informa o programa Queimadas, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O aumento no número de focos se deu no bioma cerrado, que ultrapassou a Amazônia nas frentes de fogo e registrou 2.489 focos ontem e hoje. Uma das maiores especialistas em fogo do país, a diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, Ane Alencar, diz que o avanço dos incêndios em grande parte do país preocupa principalmente pela antecipação do período crítico. Nestes primeiros dias de setembro, os focos distribuídos pelo país superam o dobro do que foi observado em 2023. Em apenas 10 dias, são mais de 37 mil focos registrados, enquanto que no mesmo período do ano anterior, haviam sido registrados pouco mais de 15 mil focos. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta dentro do nosso projeto Band Eleições, trazendo informações também para você que está nos acompanhando em FM 85.7, você que está com a gente em todas as plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós vamos trazer também agora a agenda dos candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas, para você ficar por dentro do que acontece na política municipal. Primeiro, agradecendo a todos que acompanharam até aqui a entrevista com o candidato do Correia do MDB da Prefeitura de Jaguariúna. E só para a gente ter o cronograma completo a respeito das entrevistas, são 5 candidatos à Prefeitura da cidade. A primeira data reservada era para o candidato Davi Neto, que nós fizemos o convite ao candidato informalmente considerado da máquina. Ele não é o candidato apoiado diretamente pelo prefeito Gustavo Reis, mas todos os partidos da base do governo Gustavo Reis apoiam o candidato Davi Neto. A exceção é o MDB, que é o candidato, que é o partido do próprio prefeito. Mas toda a base aliada está com o Davi, que foi candidato de oposição na eleição de 2020. Então, contextualizando, para quem não está tão por dentro do que acontece na política de Jaguariúna, quando os candidatos falam sobre o concorrente que está apoiado do prefeito, eles estão dizendo a respeito de Davi Hilário Neto, o Davi Neto, que foi o segundo colocado nas últimas eleições, esteve muito próximo de ganhar do próprio Gustavo Reis nas eleições de 2020, mas que agora ele é o candidato não oficialmente apoiado pela máquina, mas apoiado por quase toda a base da Prefeitura de Jaguariúna. Nós fizemos o contato com o candidato, com a assessoria do candidato, falamos a respeito do projeto, falamos das datas. Ele disse que não poderia estar presente na segunda-feira por ter compromissos na cidade de São Paulo. Os outros 4 candidatos aceitaram o convite. Já conversamos ontem com o doutor Alex, candidato do PSB, hoje com Du Correia, candidato do Mobiliza. Amanhã, nossa convidada será a professora Rita, candidata pelo PT. E na sexta-feira, nós vamos conversar com Tom Proencio,
candidato à Prefeitura de Jaguariúna pelo Partido Novo. As 2 entrevistas já realizadas estão disponíveis no nosso YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas e assim será também com os demais candidatos. Agora, falando sobre a Prefeitura de Campinas, na próxima semana nós estamos agendando entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Valinhos e na última semana de setembro nossas entrevistas serão com os candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas, que hoje mandaram para a gente as seguintes agendas. A candidata Angelina Dias, do PCO, mais uma vez não enviou qual será a agenda dela nessa disputa eleitoral. O candidato à reeleição, prefeito Dário Saad, que disputa a eleição pelo Republicanos, reservou pela manhã, horário entre 8 e 10 da manhã, a gravação de programa eleitoral. Entre 11h30 e meio-dia, o candidato Dário Saad faz uma caminhada pelo centro da cidade. Entre meio-dia e 5 da tarde, candidato Dário Saad tem agenda interna na Prefeitura de Campinas. Entre 5 e 6, 5 da tarde e 6 da noite, candidato pelo Republicanos Dário Saad concede uma entrevista à Rádio Sindical. E às 15 para as 8 da noite, 7h45, candidato Dário Saad participa de uma entrevista, um encontro na Loja Maçônica Independência. Candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, mais cedo concedeu uma entrevista à Rádio CBN, ao portal G1, às 4 da tarde. Candidato Pedro Tourinho faz um bandeiraço e caminhada na região do Jardim São José e Jardim das Bandeiras, tendo como ponto de encontro o Centro de Saúde do Jardim São José. Essa agenda do candidato Pedro Tourinho para hoje. Candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, mais cedo teve agenda e ainda tem neste horário da manhã, nesse período matutino, agenda fechada com a gravação do programa eleitoral gratuito. 1 da tarde, o candidato Rafa Zimbaldi faz um encontro com apoiadores próximo ao Hospital Municipal Mário Gatti. 1h15 da tarde, candidato Rafa Zimbaldi sai encaminhada pelo Parque Itália, com a concentração na rua Parque Itália, que fica no mesmo bairro. Às 3 da tarde, o candidato do Cidadania tem gravação de programa de TV da PUC Campinas, a Pontifícia Universidade Católica, no Campus 1, que fica no Parque Rural Fazenda Santa Cândida. O professor Dr. Euriclides de Jesus Zebini, Parque Rural Fazenda Santa Cândida. É o endereço que está disponibilizado pela assessoria de onde vai ser essa gravação. O Campus 1 da PUC Campinas é, portanto, o local da agenda do candidato do Cidadania, que às 5 da tarde tem uma entrevista ao vivo a um podcast da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Fechando a agenda de hoje, o candidato Wilson Matos, pela manhã, tem reunião com empresários e investidores americanos e brasileiros em Washington, capital nos Estados Unidos. Ele permanece por lá. E à tarde, gravação de vídeo da campanha em Washington, também capital dos Estados Unidos. Washington, que certamente está hoje falando a respeito do debate que aconteceu entre os candidatos à presidência da República, os candidatos a presidente dos Estados Unidos. Ontem tiveram esse embate Kamala Harris e Donald Trump, um assunto que você acompanhou mais cedo também dentro do Jornal Gente e que a partir da 1 da tarde terá mais informações, a repercussão, a análise de como foi o encontro ontem à noite na Filadélfia entre o candidato do Partido Republicano e a candidata do Partido Democrata, atualmente vice-presidente dos Estados Unidos. 10 horas e 44 minutos. Deixa eu fazer um primeiro giro da participação dos nossos ouvintes conosco desde as 10 da manhã. Muito obrigado a você que está chegando agora aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você nos escreve, manda mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102 1493. Agradecendo a participação e audiência do Júlio Gregório Asta, que está desde cedinho acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Agradecendo também ao Paulo Sérgio, final do telefone 4624.
A mensagem que chega também do Edmilson. Todos os dias conosco. Muito obrigado, viu, Edmilson, pela companhia, pela sua audiência. Final do telefone 9884. Bom dia, Heitor. Na opinião do Edmilson, os candidatos a vice-prefeito de Campinas também poderiam em algum momento ser entrevistados. Alguns desses candidatos têm o que ele considera algum passado que mereça ser esclarecido e a população precisa esclarecer esses fatos. Foi uma das propostas, viu, Edmilson, para esse período eleitoral. A grande questão é que nós temos uma região muito grande mesmo. São mais de 100 municípios. Ontem Walter Sena trouxe esse balanço e a ideia é a gente conseguir cobrir o máximo possível das eleições do nosso interior de São Paulo, oferecendo aos ouvintes que não são de Campinas esse canal de comunicação para também terem o acesso às propostas dos candidatos. Mas eu vou fazer um compromisso aqui com o Edmilson, com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Nesse primeiro turno não temos mais agenda, não dá tempo, porque as entrevistas elas têm que ser realizadas antes da semana eleitoral. Depois existem restrições e nós não teríamos tempo para ouvirmos todos os candidatos a vice-prefeito. Porém, tendo o segundo turno, nós vamos sim fazer uma rodada de entrevistas com aí os dois nomes que estarão disputando o cargo de vice-prefeito ou vice-prefeita da cidade de Campinas. Claro que isso vai depender das agendas, claro que isso vai depender do interesse dos candidatos também estarem aqui presentes, mas é nosso compromisso para o segundo turno. Teremos aí 2 candidatos ou candidatas a vice e aí a gente vai sim trazê-los aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. O Edmilson também disse que em época de escassez hídrica, como andam as obras da represa do PCJ? Ou virou uma lenda? Uma questão que a gente vai também levantar com a nossa produção. Edmilson, obrigado pela sua participação. Mensagem de áudio chegando também pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bem, falando um pouco sobre política, né? A discussão do momento agora é o Palácio da Justiça, que um candidato quer trazer a Câmara dos Vereadores para cá para o centro. Eu não entendo por que ele quer fazer isso, porque tem aquele espaço ali no bairro da Ponte Preta, eu não sei por que não está sendo usado. Eles não falam nada para a população. A Câmara tem uma grana enorme, né? E o outro querendo fazer um poupa-tempo da saúde, né? Só que eles não se atentam que o centro está fechando todas as lojas, né? A ícone que fechou essa semana passada foi a loja americana, uma loja que estava 70 anos no mesmo local, e as pernambucanas também. Então eles não estão se atentando que o centro está se acabando, né? E esse prefeito não, assim, né, ele reformou a Campos Salles, Mercadão e tal, mas não é só isso que tem que fazer, eles têm que, sei lá, diminuir o imposto, fazer alguma coisa para dar vantagem para esse pessoal. E por que ele não traz o poupa-tempo, já que ele tem amizade? Ele fala toda hora, eu tenho amizade com o governador. Traz o poupa-tempo de verdade aqui para o centro, que aí eu digo para você que vai movimentar, que é umas 3 mil pessoas por dia que passam pelo poupa-tempo. Só que ele fica com essas historinhas aí. Desculpa, viu? Ele parece que não... Só fica falando essas coisas dele aí. Alexandre Centro, um abraço, Heitor. 10h48. Você participa conosco pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Conosco o Adriano Vermelho, falando: desde os primórdios sabemos que fazer política requer doses cavalares de paciência, estômago forte. Por que não dizer um pouco de amor próprio? Porque só assim movimentos específicos como alianças e negociações são possíveis. O Adriano diz que não gosta do modo que a direita trava suas batalhas, com ofensas, ataques gratuitos, perseguição infantil, mas quando ele vê parlamentares se juntando, produzindo uma luta técnica, como, por exemplo, para caçar um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele até escreve um superministro do STF, mesmo sabendo que todo esse movimento é em vão ou que nem possui tanto respaldo jurídico e ou político, mas pelo menos esse campo de batalha é bem institucional, que os sonhavam antes, bem mais institucional que o que sonhavam antes. Não viramos a Venezuela em nenhum sentido, a democracia ainda é o jogo jogado.
desejando bom dia, o Adriano Vermelho pra gente e para todos os ouvintes que estão conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. Sabe que em Brasília o assunto de um possível pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele está em pauta até para o debate a respeito de quem será o próximo presidente da Câmara Federal. Trouxemos aqui um nome que é tratado como favorito, candidato do Republicanos, mas nesta quarta-feira vai seguir em Brasília o debate a respeito da anistia para os presos no ato golpista de 8 de janeiro de 2023. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou o encontro que estava acontecendo ontem e a votação do projeto de lei que concede ou não anistia aos presos do ataque aos 3 poderes em 2023 ficou para hoje. O governo obstruiu essa análise. Antes da votação, deputados apresentaram requerimentos, incluíram 2 PECs, que são as propostas de emenda à Constituição, incluíram um projeto de lei numa tentativa de mudar o assunto, de jogar para escanteio esse tema. Mas a base bolsonarista da Câmara, principalmente, mas também do Senado, está pressionando os seus parlamentares a dizerem o seguinte: o próximo presidente da Câmara, ou candidato forte, se quiser ter o apoio desse grupo bolsonarista, tem que se comprometer a trabalhar pelo impeachment de Alexandre de Moraes e trabalhar pela anistia aos presos de 8 de janeiro. Quem conta pra gente um pouco mais desses bastidores e fala da expectativa de se hoje vai ou não a plenário, vai ou não a discussão esse projeto de lei, direto de Brasília é o repórter Túlio Amâncio, conosco no Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. O primeiro desafio na Comissão de Constituição e Justiça foi ter quórum para a abertura do colegiado. O PL e o PP precisaram substituir deputados ausentes para conseguirem colocar mais de 34 parlamentares, mínimo necessário, para abrir a sessão. Já a União Brasil fez trocas para ajudar o governo. A reunião foi acompanhada por parentes de presos pela invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. O relator pede anistia aos mais de 200 condenados, considerados pela Justiça como responsáveis por um prejuízo de quase 25 milhões de reais aos cofres públicos. Para adiar a votação do projeto, a base do governo tentou obstruir, sem sucesso. Mas a reunião foi encerrada quando o plenário abriu a sessão com a ordem do dia. A discussão deve ser retomada nesta quarta. O PL da anistia beneficia quem foi preso desde 30 de outubro de 2022 por atos considerados pelo relator como políticos, ou seja, o projeto anula as condenações de quem bloqueou estradas depois das eleições, financiou e participou ativamente do quebra-quebra no dia 8 de janeiro de 2023. Se aprovada, a anistia não vai beneficiar Jair Bolsonaro, mas pode ser usada pela defesa do ex-presidente em processos que ele responde na Justiça. Mesmo se passar na comissão, a proposta terá dificuldades de ser votada no plenário, mas o governo acredita que, se chegar a ser analisada pelos 513 deputados, pode se tornar uma moeda de troca na mão do atual ou do futuro presidente da casa. Parlamentares da oposição condicionam apoio à sucessão de Lira ao candidato que se comprometer em pautar a anistia aos invasores do Planalto, Congresso e STF. Hugo Mota, hoje o mais cotado, já teria garantido ao governo que não tem interesse na pauta. Porém, o PL o pressiona a se comprometer com o projeto de lei em troca de apoio. 10 horas 54 minutos, 10h54, girando a nossa reportagem por todo o Brasil, trazendo um assunto que ainda gera muitas dúvidas e uma repercussão enorme, que é a prisão da advogada e influenciadora digital, empresária Deolane Bezerra. Ela retoma o local dela no presídio, mas indo agora para uma outra cadeia. A advogada é uma das suspeitas investigadas na operação contra uma quadrilha que teria esquema de lavagem de dinheiro através de jogos ilegais.
Deolane deixou a colônia penal feminina do Recife, beneficiada por um habeas corpus, foi liberada para colocar uma tornozeleira eletrônica, descumpriu algumas medidas determinadas pela Justiça e, por isso, volta para a cadeia agora em um presídio que já tem denúncias de superlotação há algum tempo. Vamos conversar com a repórter Rafaela Pimentel, que está em Pernambuco, e que dizia, Rafaela, nós conversávamos mais cedo, fora do ar, você dizia que esse município para onde está indo Deolane Bezerra agora é uma cidade menor e que já não é de hoje, que tem uma série de denúncias contra esse presídio. É a cidade de Buíque. Fica no agreste do Pernambuco e não se fala em outra coisa na cidade. Movimentada nesta quarta-feira. Bom dia novamente para você, Rafaela Pimentel. Exatamente isso. Bom dia novamente para você e para todo mundo. Olha, a juíza Andréa Calado, da 12ª Vara Criminal do Recife, ela entendeu que a Deolane Bezerra, ela descumpriu as medidas cautelares impostas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco quando ela foi beneficiada, então, pela substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar. Além de usar a tornozeleira eletrônica, o desembargador decidiu que a Deolane, ela não podia fazer declarações públicas na imprensa, também não podia se manifestar nas redes sociais. Mas foi exatamente isso que ela fez imediatamente ao ser solta lá da colônia penal feminina do Recife. Primeiro, ela postou aquela foto com um tampão na boca nas redes sociais, onde ela tem mais de 21 milhões de seguidores, e também ela deu declarações lá na saída, que foi aquele tumulto todo. Ela falou repetidas vezes que foi uma prisão criminosa. Inclusive, ela acusou o delegado responsável pela investigação que culminou na prisão dela, o delegado Paulo Gondim, de abuso de autoridade. Então, quando a Deolane foi ontem ao fórum para tomar ciência, assinar as medidas cautelares, ela foi avisada, então, que a prisão dela domiciliar tinha sido revogada e ela voltaria a cumprir prisão preventiva, desta vez numa penitenciária de Buíque, no interior de Pernambuco, no agreste pernambucano, que fica distante 280 quilômetros aqui do Recife. Justamente porque a juíza entendeu que aquele tumulto todo causado ali na frente da colônia penal feminina do Recife já não cabia mais. Ali tem escola, ali tem residências, então estava criando ali um clima de insegurança, de intranquilidade, inclusive para as detentas ali daquela unidade. Então, ela foi para um local mais isolado, que é em Buíque. Lembrando que essa colônia penal feminina de Buíque tem capacidade para 107 presas, mas está superlotada. Hoje tem 264 presas. A Deolane, ela foi colocada já numa cela reservada, distante, então separada das demais presas, para garantir então a integridade física dela. Deolane já saiu ontem do fórum numa viatura policial, foi no IML fazer o exame de corpo de delito, chegou lá de noite, já havia uma multidão lá. Por se tratar de uma cidade pequena, é uma notícia que é bem interessante, bem diferente para a população de lá. E a gente acompanha todos os desdobramentos do caso, agora os passos que a defesa de Deolane vai tomar para tentar livrar ela novamente dessa prisão preventiva. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Rafaela Pimentel. Casos de grande repercussão, mais do que falar sobre a Deolane Bezerra em si, trazem uma grande oportunidade para nós conhecermos um pouco mais sobre a lei, sobre a aplicação penal, sobre direitos e deveres no Brasil. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, dentro do Manhã Bandeirantes, convidando a doutora Pamela Vilar, advogada sócia do escritório Salome Advogados. Doutora Pamela Torres Vilar, que é formada pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal. Doutora Pamela, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, e bom dia a todos os ouvintes do programa Manhã Bandeirantes. Para a gente entender o passo a passo do caso Deolane Bezerra, para a gente ter o conhecimento também de como funcionam as leis no país. No primeiro momento, Deolane ela é presa, faz o exame de corpo de delito, vai para a cadeia, mas consegue a prisão domiciliar. A argumentação, no caso da Deolane, de que ela é mãe de uma menina de 8 anos. Como é que funciona a lei para casos em que a mulher tem um filho pequeno e quando a justiça entende que é necessária a presença dela na residência para que essa criança não fique desamparada?
Bom, Heitor, de fato, a Deolane Bezerra ela teve uma prisão preventiva decretada, que é uma espécie de prisão cautelar, vale dizer, ou seja, não tem uma condenação ainda em face da Deolane, e ela somente pode ser decretada em uma hipótese muito específica, né? Quando houver indício suficiente de materialidade e autoria delitiva, e caso ela seja necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica ou pela conveniência da instrução criminal. O pedido da defesa da Deolane Bezerra foi justamente para que ela fosse substituída para uma prisão domiciliar. O nosso Código de Processo Penal, ele prevê a possibilidade desse benefício em várias hipóteses distintas, tá? Então, para maiores de 80 anos, para pessoas extremamente debilitadas por motivo de doença grave, para pessoas que sejam imprescindíveis aos cuidados especiais de uma criança menor de 6 anos de idade ou com deficiência, uma mulher gestante ou um homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. E, no caso da Deolane, uma mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Ela apresenta esse requisito objetivo, ela tem uma filha de 8 anos de idade, razão pela qual ela foi concedido a esse benefício. No entanto, quando eles consideram esse benefício, é também possibilitado pela lei processual penal que se apliquem outras medidas cautelares diversas. Então, ela não só teria que ficar em casa, inclusive aos finais de semana, mas também ela teria que usar uma tornozeleira eletrônica e ela teria também a proibição de contato com outros investigados e de se manifestar por meio dessas redes sociais. Então, caso ela descumprisse qualquer dessas medidas cautelares impostas a ela, ela podia retornar ao status quo dela, ou seja, poderia ser presa novamente. Agora, o fato da mulher ser mãe, vamos tirar o caso da Deolane especificamente. A mulher, ela é mãe, ela tem esse direito pela idade da criança, por não ter o contato com o pai. Mas se a justiça entender que essa mulher, ela, em liberdade, ela coloca em risco a sequência da investigação, ela coloca em risco o processo que pode ter o crime ainda em curso, como fica numa situação dessa normalmente? Como a justiça lida quando a criança não tem o amparo do pai, o amparo de um familiar, e a mãe está presa sem a condição de poder sair para não colocar em risco a investigação, doutora? Heitor, essa é justamente a possibilidade de aplicação da prisão preventiva, é justamente nessas hipóteses que você mencionou. Então, esse é um requisito objetivo, né? Para garantir que ela não vai oferecer nenhum risco à sociedade, por exemplo, no caso concreto aqui, mas também em qualquer caso, podem ser aplicadas medidas cautelares adicionais, para que ela não só tenha que ficar presa em casa, mas também ela tenha que cumprir outras condições que fazem sentido com os crimes os quais ela cometeu. E isso garantiria, a princípio, que ela não violasse a lei ou não tumultuasse o processo. Caso isso não se mostre mais suficiente, como no caso da Deolane não se mostrou suficiente, ela retorna à prisão. Então, esse é um benefício que a lei prevê, justamente porque a mulher, muitas vezes, é arrimo de família, é a pessoa que cuida do menor de idade, né, e muitas vezes sozinha, mas esse benefício pode ser revogado a qualquer momento, caso a custódia cautelar na residência e as outras medidas cautelares impostas não se mostrem suficientes para que ela não interfira na investigação, para que ela não se comunique com os demais investigados e não tumultue o andamento do processo. Nós estamos conversando com a doutora Pamela Torres Vilar, advogada sócia do grupo Salome Advogados, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista também em Direito Penal Econômico e em Direito Penal e Criminologia. Doutora Pamela, a advogada Deolane, ela agora segue para a prisão em Buíque, que tem essa denúncia de superlotação. Uma unidade que tem capacidade para 107 presas, abriga atualmente 264 detentas. O fato dela ser advogada, a Ordem dos Advogados do Brasil, de alguma forma, num cenário assim, também interfere por ser alguém que pratica a defesa da lei? Sim, com certeza. Aos advogados, pelo próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,
é conferido um benefício que se diz a sala de Estado maior, né? Então, uma vez que um advogado é custodiado, ele pode ficar dentro da sala de Estado maior, mas o que acontece em muitos dos casos é que várias cidades, vários municípios não possuem sala de Estado maior, né, com os requisitos ali previstos especificamente para atender a essa demanda. E então, muitas vezes, isso é substituído por uma cela individual. No caso da Deolane, para além dela ser uma advogada, ela também é uma pessoa muito conhecida, né? Então, a Secretaria de Administração Penitenciária já se manifestou no sentido de que ela vai ficar, sim, custodiada numa sala também sozinha, né, numa cela sozinha, porque se precisa garantir a integridade física dela. Por ser uma pessoa muito visada, muito famosa, ela pode sofrer ataques à própria integridade física. Nós ouvimos por muitos anos a história de que no Brasil, quem tem curso superior, quem fez faculdade, ao ser preso, tem uma cela especial. Isso ainda existe ou é apenas para casos excepcionais, como o que nós estamos vendo com a Deolane Bezerra? Não, Heitor, esse benefício que era garantido a toda e qualquer pessoa que tinha um curso superior, de estar custodiada numa cela isolada, ela foi derrubada recentemente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de uma DPF que tratava especificamente sobre o tema. O benefício da Deolane deve-se única e exclusivamente a ela ser uma advogada. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê esse benefício justamente porque os advogados precisam poder exercer livremente o seu trabalho, e isso muitas vezes implica em bater de frente com as autoridades, né, e denunciar ilegalidades. Então eles precisam ter garantias especiais, caso sejam custodiados, para que não sejam constrangidos ou ameaçados, né? Doutora Pamela Vilar, nossa convidada hoje dentro do Manhã Bandeirantes, falando a respeito das leis que estão, né, nesse momento sendo muito discutidas, muito levantadas, após a prisão de grande repercussão da doutora Deolane Bezerra. Daqui para frente, como que a senhora entende que pode ser o caso dela? Uma vez revogada essa prisão que foi colocada como condicional, ela não cumprindo as leis, ela não cumprindo aquilo que foi determinado, é mais difícil conseguir um recurso? É mais difícil você conseguir de novo esse direito que já permitia que ela fosse para casa? Passa uma ideia para a justiça de que você descumpriu uma vez, isso pode ser descumprido novamente? Ou isso não é levado em conta num novo pedido de prisão domiciliar, doutora? Com toda certeza, isso pode pesar negativamente em relação à Deolane, porque um dispositivo recente foi introduzido na nossa lei processual penal, ela prevê que você tem que, a cada 90 dias, você precisa renovar a sua decisão acerca de uma prisão preventiva. Então, a juíza aqui, nesse caso, daqui a 90 dias, ela vai ser obrigada a rever todo o caso e rever a necessidade da prisão da Deolane, né? No entanto, o fato deles terem aplicado outras medidas cautelares e terem concedido esse benefício para ela, para ficar custodiada em sua residência, e ela não ter cumprido as medidas impostas pelo juiz, é um mau sinal de que as medidas cautelares não são suficientes para ela e que, portanto, ela tem que permanecer custodiada. De toda maneira, daqui a 90 dias, a juíza vai novamente analisar a situação e os requisitos que eu disse inicialmente ali da prisão preventiva para verificar se eles ainda estão presentes, e caso eles não estejam presentes, ela pode sim revogar essa prisão preventiva. E, em face dessa decisão que vai ser proferida daqui a 90 dias, a defesa da Deolane pode novamente questionar junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco a legalidade da manutenção dessa prisão. Doutora Pamela Vilar, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi esclarecedora a sua participação e importante nesses casos a gente ter o conhecimento e certamente nossos ouvintes aprenderam um pouco mais e digo também deste apresentador, viu, doutora Pamela? Aprendemos um pouco mais com a senhora hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado pela atenção conosco. Muito obrigada, Heitor. Parabéns pelo programa. Um ótimo dia a todos.
Agora são 11h09, um último intervalo aqui dentro da programação da Rádio Bandeirantes Campinas no nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco a gente volta com mais informação e prestação de serviços nesta quarta-feira. Manhã Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Se não, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você. (971021493). Ela diz: o Brasil pegando fogo e os deputados federais preocupados com a anistia para os que participaram da ocupação em janeiro de 2023. É a observação que faz aqui a Fátima conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. Também conosco Noemi Regina, final do telefone 4284, agradecendo também ao César Lemes, que está na audiência da Rádio Bandeirantes Campinas. A Polícia Federal tem uma investigação em andamento neste momento, com um mandado sendo cumprido na cidade de Hortolândia. 2 mandados de busca e apreensão, cidades de São Paulo e Praia Grande, Operação Tentáculos, com o objetivo de apurar uma possível fraude em pagamentos de benefícios do governo federal. E onde é que entra Hortolândia nessa história? Foram bloqueadas contas e valores pertencentes ao investigado, que é morador de Hortolândia. Em 2 meses, esse homem teria recebido R$35 mil do governo.
A investigação teve início em fevereiro desse ano, detectou, por meio de análises de um sistema da Polícia Federal que centraliza ocorrências de fraudes eletrônicas bancárias, que um morador de Hortolândia, entre maio e junho de 2020, então a investigação começou esse ano, mas a grana caiu na conta dele em 2020. Ele teria invadido e fraudado pelo menos 47 contas de correntistas da Caixa Econômica Federal, desviando aproximadamente R$35 mil em benefícios pagos pelo governo através do auxílio emergencial. 2020 estamos falando do momento mais tenso da pandemia da Covid-19. Segundo a Polícia Federal, o investigado utilizava máquinas de cartão de crédito da própria empresa onde trabalhava para simular pagamentos e subtrair o valor das contas das vítimas. Ele teria aberto outras contas em nomes de terceiros, pessoas que não têm relação com o crime, para direcionar os valores e se apropriar do dinheiro desviado. Então elas só tiveram os nomes e documentos utilizados para, sem saber, participarem também dessa fraude. A Polícia Federal já conseguiu cumprir alguns desses mandados. Ele pode responder pelo crime de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. Se somadas as penas, elas podem chegar a até 18 anos de prisão. Então, veja que o valor somado de 35 mil indica que ele tirava de pouquinho em pouquinho. Tira um pouco de cada uma dessas contas e no final forma esse montante. Pouquinho se nós pensarmos no bolo que é cortado para distribuir o auxílio emergencial. Mas se pensar na vida da pessoa, esse pouco tirado, olha o crime que esse cara cometeu. A pessoa está recebendo o auxílio emergencial. Então ela está completamente apertada no momento em que nós sabíamos que haviam as restrições a serem cumpridas e que nós não sabíamos quanto tempo duraria esse período de lockdown, esse período de restrição. Então ela precisava desse dinheiro do auxílio emergencial para pagar o básico, para pagar as contas de casa, para comprar remédio, para comprar alimento. O cara tirava o dinheiro dessas pessoas que recebiam auxílio emergencial. Isso é um crime absurdo. E que, se não for chegar aos 18 anos de cadeia, que, olha, chegue o mais próximo possível disso. Porque é inacreditável a pessoa tirar dinheiro de quem já está quebrado, de quem já está apertado. Enfim, vamos seguir, porque não é a única operação da Polícia Federal nesta quarta-feira no interior de São Paulo, não, viu? Tem uma operação em Sorocaba que apura desvios de recursos públicos na cidade. É uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, chamada Operação Parajás. O objetivo é cumprir 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal de Sorocaba, nos municípios de Sorocaba e Araçoiaba da Serra. Tem mais de 50 policiais federais nas ruas neste momento. A investigação começou em outubro do ano passado e apurava a suposta prática de desvio de recursos públicos que teriam ocorrido entre 2020 e 2023. A suspeita da Polícia Federal aponta para a possibilidade do direcionamento de contratos e convênios para 2 empresas e uma entidade assistencial. Elas seriam controladas por um ex-funcionário da Prefeitura, um ex-servidor público municipal. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou para uma das empresas a medida cautelar de proibição de contratar com o poder público. Também foi proibido pela Justiça qualquer alteração dos quadros societários de todas as pessoas jurídicas investigadas, bem como o ingresso das pessoas físicas investigadas em novas sociedades empresariais. Então a empresa não pode mudar o grupo de sócios que hoje forma essa empresa e essas pessoas também não podem formar novas sociedades enquanto a investigação estiver em andamento. Eles podem responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de estelionato contra o poder público, peculato e contratação direta ilegal. Vamos ver se tem já posicionamento por parte da Prefeitura da cidade de Sorocaba, porque atinge diretamente a atual gestão, que tem o candidato à reeleição, Rodrigo Manga. Ele não é citado em nenhum momento pela Polícia Federal, mas a investigação é durante o mandato dele.
Então, isso está sendo apurado, mas até o momento não há uma manifestação por parte da Prefeitura de Sorocaba, que nós vamos cobrar através de nota e, quem sabe, também falando com uma das pessoas envolvidas na área da comunicação e da investigação interna por parte da Prefeitura. A gente segue girando a nossa informação, agora trazendo notícias com o Luciano Dias, um número que fazia tempo que o brasileiro não percebia: a redução no preço dos alimentos. Pela primeira vez neste ano, e há muito tempo não tinha algo parecido, nós estamos em deflação. A inflação é quando tudo sobe, a deflação é quando tem uma redução. É verdade que é assim, no 0,02, mas o governo comemora esse cenário neste último mês de agosto. Cenário que pode ter mudança em função também das condições climáticas. Como assim? O Luciano Dias vai explicar pra gente o que é essa deflação, o que baixou no nosso dia a dia e como pode ser o mês de setembro também pela falta de chuva. Para o consumidor, qualquer notícia de queda de preço é uma pequena vitória. Vai poder aumentar um pouquinho as compras que a gente faz no mês. Todo preço de qualquer coisa é bom cair, né? Nós merecemos. O IPCA de agosto foi influenciado principalmente pelos alimentos. Foi o segundo mês seguido de queda, considerando os produtos comprados para alimentação em casa. São alimentos beneficiados pelo clima favorável de meses passados. Por mais que caia alguma coisa, a outra sobe, então sempre a percepção que a gente tem é que está tudo muito caro. Outro fator que ajudou na deflação foi a conta de luz, que estava com bandeira amarela em julho e passou para verde em agosto. Foi um alívio momentâneo, antes da decisão de adotar a bandeira vermelha neste mês. O impacto da cobrança adicional deve aparecer a partir dos próximos levantamentos do IBGE. A energia vai sofrer uma variação a partir do uso das termoelétricas em função da diminuição dos reservatórios, né? Boa parte do Brasil está sob um regime de falta de chuvas e os alimentos também têm sofrido com esse quadro climático, o que já provoca o aumento de alguns itens de alimentação. 11h22, uma notícia sobre Campinas. Estão abertas vagas para um curso inédito de manicure e pedicure. Vagas essas oferecidas pelo CEPROCAMP, o Centro de Educação Profissional de Campinas. As vagas estão disponíveis por ordem de chegada e as matrículas devem ser feitas presencialmente na unidade do centro até sexta-feira agora, dia 13 de setembro. São 30 vagas oferecidas para esse curso gratuito. As aulas têm início no dia 16 de setembro, vão acontecer das 8 da manhã às 11h40 da manhã. Ao todo, os alunos vão ter 11 dias de curso básico, com o fim previsto para 30 de setembro. É importante ficar atento ou importante ficar atenta à documentação necessária para fazer esse cadastro. Documento com foto original, cópia do RG, cópia original, tem que levar, do RG, do CPF, comprovante de endereço e uma foto 3x4 recente. O curso é voltado para qualquer pessoa que tem interesse em aprender as técnicas de fazer as unhas dos pés e das mãos. A intenção é que o estudante já saia das aulas podendo atuar em salões ou trabalhar de forma autônoma. O CEPROCAMP do centro da cidade fica na Avenida 20 de Novembro, número 145, ao lado da Estação Cultura. 11h23, ontem nós trouxemos um destaque que aconteceu, uma cena absurda, surreal. Depois eu tive acesso a novas imagens que nós não compartilhamos com o nosso telespectador no Brasil Urgente, mas que mostram passo a passo de um crime cometido em plena avenida em Campinas, na região do Sesc. São dois crimes, na verdade. O primeiro, o casal estava praticando sexo dentro e fora do veículo. Na hora de ir embora, essa mulher levou uma facada na perna. Nós falávamos que haviam duas versões divergentes sobre o caso. A mulher dizia ser moradora em situação de rua e que foi convidada por esse homem a fazer um programa. O homem disse que estava sendo assaltado. A imagem não mostra bem isso. O capitão Bueno da Polícia Militar
é quem tira a nossa dúvida do que foi identificado pela equipe da PM. Nós conversamos com o comandante à frente dessa ocorrência e ele traz os detalhes de um caso em que o homem não ficou preso. Foi considerada lesão corporal o crime, que ainda está em investigação. E a gente traz novos detalhes de uma cena bizarra, absurda, mas que já está fazendo parte do cotidiano de Campinas. A Polícia Militar, através de um núcleo de vizinhança solidária da região do Bonfim, mais precisamente a empresa Sesc, né, que fica ali naquela região, o Sesc, nos acionou por conta de sinais de violência que haviam no entorno ali na via. Eles localizaram logo pela manhã quando eles chegaram para trabalhar na segunda-feira, marcas de sangue na via. E aí eles começaram a fazer uma busca pelos sistemas de monitoramento e identificaram um trânsito de um veículo entrando por volta das 4h20 na rua Dom José I e indo até o fundo da rua, que é uma rua sem saída. Chegando neste final, observa-se ali um casal, um senhor e uma pessoa jovem, que estavam tendo relações sexuais ou algum tipo de situação nesse sentido. Não estava claro por aquelas imagens. E aí depois essa pessoa é agredida e aí o veículo sai daquele local e essa pessoa caminha sangrando pela via até chegar na rua, na Avenida Governador Pedro de Toledo, na rua Governador Pedro de Toledo. Inclusive essas imagens mostram essa pessoa caindo e por volta entre 4 e 5 horas, transeuntes a acham caída sangrando no chão, seminua, e ela, então, um veículo passa e depois de 10 minutos o SAMU encosta, né? Então a gente acredita que essas pessoas acionaram no primeiro momento ali o SAMU, só que nós não tínhamos dados, não foi feita ligação no 53, nem 190 durante esse período da madrugada, das 4h30 até esse horário que a gente conseguiu verificar essas imagens, essas informações, né? Inclusive a gente buscou a empresa no final da via lá, que tinha imagens nítidas do espaço, a região é toda monitorada ali, né, bem guardada, inclusive fazendo parte deste núcleo de vizinhança solidária. E chegando nesse local, a imagem ela é bem nítida, né? O veículo encosta, faz ali um retorno, encosta ali, o motorista ele desce do carro e começa a ter relações sexuais na via com esta pessoa que está dentro do veículo, né? Primeiro fora do carro, depois dentro do carro, dura em torno de 8, 10 minutos esse processo. E em dado momento, no final desse ato sexual ali na via, ele se torna agressivo, tira esta mulher do carro, puxando com força, joga ela no estacionamento, batendo na corrente que separa o estacionamento ali. Há uma discussão, ele fecha as portas, entra no carro, ela seminua ainda, tenta pegar os objetos dentro do veículo e efetivamente ela entra no carro para conversar com ele, ao que parece pelas imagens, dá para ver a luz do carro acendendo, né? E pelo que a gente observa, ele parece que tira alguma coisa de um porta-objetos na porta do passageiro, na porta do motorista. Ele, aparentemente uma faca, e a hora que ela senta, ele esfaqueia a perna dela e tenta dar outros golpes que ela parece se defender e ela sai, ainda seminua de dentro do carro, e o cara fecha as portas, né, esse cidadão, e ele sai com o veículo. Esse é o capitão Bueno da Polícia Militar. Perguntas a serem feitas ainda sobre esse caso. Como ele alega que estava sendo assaltado, coagido, se 10 minutos antes eles estavam numa relação sexual com consentimento? Segundo ponto, o carro está no nome de uma mulher. Essa versão teria sido contada para justificar para a polícia o que aconteceu ou para justificar dentro de casa? E terceiro ponto, por que a Polícia Civil entende que esse é um caso de lesão corporal e não de tentativa de homicídio? Principalmente por onde houve o ataque. Foi um golpe na perna dessa mulher. Esse homem responde ainda por esse crime em liberdade, mas o Ministério Público pode pedir a prisão dele se entender que ele oferece risco à própria vítima ou a outras pessoas. Essa mulher já se recupera, ela não corre risco de morrer e deve ser chamada para prestar novos depoimentos. Agradecendo aqui a mensagem do Luiz. O Luiz falou a respeito da deflação, ele lembrou de algo muito importante. A gramagem das embalagens, ela tem sido reduzida. Aquela bolacha que a gente comprava, que tinha 100 gramas, agora tem 80, daqui a pouco tem 70. Salgadinho, que antes já tinha muito ar, agora você tem um pouquinho assim de salgadinho lá no fundo. Chocolate, que antes era uma barra, a barra de chocolate antigamente tinha aquela conta, né? É mais barato comprar ovo de Páscoa ou a barra de chocolate. A barra tem 150, 200 gramas, a barra de chocolate tá virando um bombom. E a barra que antes era o tamanho normal, agora é tamanho família. E aí ele questiona, o preço permaneceu ou subiu? Isso é deflação? Só rindo.
É uma tática, né, Luiz? Da gente sentir que estamos pagando menos, mas também estamos comprando menos. Aliás, nesse país, algo que a gente se sente com frequência é enganado. Ontem, por exemplo, eu me senti enganado pela seleção brasileira que disse que faria um jogo de futebol. Poucas vezes eu me senti tão trouxa na vida quanto ontem e perdendo tanto tempo assistindo o jogo entre Paraguai e Brasil. Acho que as 2 vezes recentes que eu me senti um imbecil. Assistindo esse jogo, perdendo tempo, e assistindo o filme dos Mamonas Assassinas. Coisas horrorosas que o Brasil produziu recentemente. Mas o quinto sinal diz que Carlos Henrique é quem vai repercutir a partir de agora a derrota do Brasil para o Paraguai e o Campeonato Brasileiro da Série B e o noticiário dos times de Campinas. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. O Manhã Bandeirantes volta amanhã às 10 horas. Até lá. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook.